Olá, meu nome é Felipe Aparecido e eu irei realizar a apresentação do trabalho de Mecânica 1 sobre mecânica hamiltoniana em variedades. Bom, nós iremos realizar essa discussão partindo da definição de variedades, posteriormente iremos discutir o que é a estrutura simplética, depois as implicações que essa estrutura simplética traz para nós nesse espaço, e por fim iremos discutir a chamada mecânica hamiltoniana em variedades. Bom, primeiro, este trabalho tem como objetivo realizar uma introdução à mecânica hamiltoniana em espaços mais gerais do que aqueles estudados em aula, que eram espaços planos. Por exemplo, imagine que o movimento de uma partícula é realizado em uma esfera. Nós temos algumas maneiras de proceder. A primeira, mais natural, utilizando os vínculos que esse movimento nos traz, assim como realizado no formalismo lagrangiano. Porém, num caso mais extremo, como por exemplo em que o espaço muda com o tempo, como na relatividade, essa maneira de proceder se torna obsoleta. Portanto, nós iremos buscar um formalismo que independe das coordenadas do espaço. Ou seja, vamos buscar fórmulas que independem das características do espaço, se ele é plano, se ele é curvo, se ele é hiperbólico, etc. Bom, além disso, nós iremos responder a pergunta: qual a geometria do espaço de fase e como isso se relaciona com a mecânica hamiltoniana? E também iremos responder o significado dos parênteses de Poisson de quantidades quaisquer. Bom, primeiro, uma variedade será um subconjunto de um espaço com alguma propriedade que nós iremos impor adiante. Bom, exigiremos que localmente esse subconjunto se comporte como um espaço euclidiano. Ou seja, aqui, essa esfera representando uma variedade qualquer, se tomarmos um ponto, aqui denotado por este ponto vermelho, e uma região pequena o suficiente em torno desse ponto, essa região se comporta como um espaço euclidiano, ou seja, um espaço plano. Esse espaço, em uma variedade geral, pode ser de dimensão qualquer. Bom, Hassler-Whitney demonstrou o chamado Teorema de Whitney, que diz que toda variedade pode ser interpretada como uma superfície em um espaço Rn com n grande o suficiente. Então tomaremos isso como definição de variedade para nós. Uma hipersuperfície em um Rn com n grande o suficiente. Nesse caso, esse valor de n não será importante. Além disso, uma variedade diferenciável será uma variedade sem cantos, arestas, descontinuidades, etc. E essa definição faz-se necessária para que não hajam problemas nessa correspondência entre ser localmente euclidiano que discutimos anteriormente. Bom, alguns exemplos de variedades diferenciáveis são círculo, esfera, torus, o próprio espaço Rn. E um exemplo de uma variedade que não é uma variedade diferenciável, um espaço que não é uma variedade diferenciável, é um cubo. Bom, para uma variedade diferenciável M, nós definimos o espaço tangente TPM num ponto P como sendo o espaço dos vetores tangentes à variedade nesse ponto. Por exemplo, para uma esfera em um ponto P, os vetores tangentes que passam por esse ponto P formam um plano. Nesse caso, será um plano tangente, que será o próprio espaço tangente nesse ponto. Inspirado no fato que podemos escrever a derivada de uma função f em relação a um parâmetro t num ponto P desta maneira, utilizando a regra da cadeia, nós iremos denotar aqui este operador desão P, e nesse caso as derivadas parciais denotam uma base desse espaço tangente. O espaço dual algébrico de um espaço vetorial Vzão será denotado por V estrela. E ele será formado pelos funcionais lineares de V, ou seja, funções tais que têm como domínio o próprio espaço V e como contradomínio R, e que são lineares, ou seja, obedecem esta equação. Um exemplo de espaço dual algébrico é o espaço cotangente, que será o dual algébrico do espaço tangente. Esse espaço será gerado pelos vetores de base dxi. Essa notação tem como justificativa o contexto de integração em variedades e não será estudado aqui. Para não confundir o produto entre dxi e del xj com um produto,
Lembrando que isso é uma aplicação, visto que dxi faz parte do espaço cotangente e, portanto, tem como domínio o espaço tangente. Nós iremos denotar esta aplicação com este bracket. Lembramos que também iremos exigir que quando a aplicação de dxi com del x j será dada pelo delta de Kronecker, que significa que essa aplicação será 1 quando se tratar do mesmo vetor de base correspondente para a mesma direção, e será 0 quando forem de direções diferentes. Além disso, como dx é um funcional linear, nós lembramos que vale esta propriedade. Estrutura simplética. Sendo V um espaço vetorial, aqui uma K-forma será uma forma ômega de VK em R multilinear e antissimétrica. Lembramos que aqui estamos denotando o produto cartesiano de V, K vezes por V a K. Por multilinear, queremos dizer que em cada entrada essa forma é linear, ou seja, vale isto. E por antissimétrica significa que ao realizar a troca de duas entradas, obtemos um sinal de menos. O produto exterior de o produto exterior de K formas será uma K-forma e é definido por esta igualdade, utilizando o determinante. Note que aqui temos K vezes formas, essa é a notação do produto exterior, e aqui temos como entrada K números. Neste caso, o determinante pode ser calculado em alguns casos específicos, como por exemplo no caso de duas formas, que é um cálculo simples, e fornece essa equação. Essa equação será utilizada adiante. Por fim, podemos notar que no caso de duas formas iguais, esse determinante será 0 e, portanto, o produto exterior de duas formas iguais é nulo. Bom, se notarmos que ômega é uma aplicação de VK em R, então temos que ômega fará parte do espaço cotangente quando V for o próprio espaço tangente. Portanto, dxi será uma forma, ou seja, os vetores de base do espaço cotangente serão formas. Uma K-forma diferencial será uma forma que pode ser escrita desta maneira. Basicamente, o que estamos dizendo é que será uma função vezes o produto exterior de K formas do vetor de base do espaço cotangente. Note que aqui estamos utilizando índices i com outro subíndice, de forma que esses índices sejam crescentes. Isso será elucidado mais adiante. Através de K formas, exigiremos que essas funções que multiplicam sejam funções suaves. Um exemplo para ilustrar o que esta fórmula 10 quer dizer é este daqui. Note que aqui temos funções A1, A2 e A3, e aqui temos as diferenciais dx1, dx2, dx3. Um exemplo de 2 formas será dado por esse daqui, da fórmula 12, e além disso ressaltamos que estes índices I1, I2 até IK só quer dizer que nós iremos escrever todos esses índices em ordem crescente, ou seja, por isso isto justifica porque aqui não temos dx3 produto exterior com dx2, e sim dx2 produto exterior com dx3. A derivada exterior de uma forma será dada por essa equação. Basicamente, o que realizamos é a derivada parcial em relação a uma quantidade xj das funções que multiplicam aquele produto exterior de K formas. E, além disso, iremos incluir aqui um termo relacionado a esta coordenada que estamos realizando a derivada parcial. Antes de dar um exemplo, gostaríamos de ressaltar que a aplicação de duas vezes da derivada exterior de uma forma será 0. Bom, um exemplo de cálculo. Se quisermos calcular então a derivada exterior de uma forma dada por a dx1,
basta calcularmos as derivadas parciais do termo que multiplica dx1 em relação a cada uma das quantidades, no caso aqui del A del x1 e del A del x2, e além disso iremos realizar o produto exterior entre as coordenadas que estamos realizando estas derivadas com aquela que já estava anteriormente. Então, nesse caso, dx1, produto exterior com dx1, e aqui dx2, produto exterior com dx1, que já estava aqui anteriormente. Bom, nesse caso, lembramos que isso daqui será zero, e isso daqui pode ser escrito na forma usual, trocando a posição dos diferenciais com um sinal de menos. Bom, também podemos realizar novamente esse procedimento de calcular a derivada exterior, e ela será zero, assim como esperado. A estrutura simplética do espaço é fornecida por uma forma simplética. Nesse caso, será uma dois forma, dado por esta equação. Note que neste caso estamos denotando as coordenadas por Q1 até Qn, P1 até Pn, e portanto é uma variedade de 2n dimensões. Note que isso daqui fornecerá toda a estrutura da mecânica hamiltoniana e do próprio espaço de fase. Nesse caso, podemos perceber que dω será zero, visto que se aplicarmos qualquer produto exterior com uma outra coordenada aqui, será zero. Isto significa que este ômega será uma forma fechada. Bom, essa dois forma descreve todo o formalismo hamiltoniano, como será mostrado a seguir. E aqui vamos discutir um pouco dessas implicações dessa estrutura simplética. Bom, primeiro vamos definir o que é uma transformação canônica. Uma transformação canônica entre duas variedades será uma aplicação diferenciável, preservando a sua estrutura inversível. Nesse caso, esta aplicação é chamada de um difiomorfismo entre M1 e M2. Uma transformação localmente canônica será um difiomorfismo, levando essa dois forma que nós calculamos, que nós mostramos anteriormente, restrita a um conjunto 1, e em uma outra restrita a um conjunto 2. Basicamente, o que isso significa é que, ao utilizar esta função φ, nós obtemos a mesma dois forma, porém restrita a um outro conjunto. Quando esses conjuntos são a variedade por completo, então essa transformação é dita ser uma transformação canônica. Note que isto significa que estamos preservando a estrutura do espaço de fase, ou seja, o significado disso será discutido mais adiante, mas isto significa que estamos mantendo esta forma invariante. Bom, além disso, nós definimos a chamada forma tautológica, ou informa, como sendo isso daqui, esta forma. Bom, se nós aplicarmos a derivada exterior disso, nós podemos identificar isso com a própria forma do próprio estrutura simplética. Aqui temos o cálculo. Note que ao calcular a derivada exterior, nós temos esse termo dqi, produto exterior com dqi, que será zero, restando somente este daqui, que será com um sinal de menos, e portanto nós temos a própria forma simplética. Bom, as funções geratrizes de uma transformação canônica podem ser obtidas utilizando essas formas tautológicas. Bom, aqui nós temos as coordenadas em um espaço P e Q normal, e aqui em P barra Q barra. Bom, localmente, as formas simpléticas ω1 ser igual a ω2 significa que as derivadas exteriores dessas formas são iguais. Bom, mas isso significa que nós podemos dizer que elas são diferentes apenas por um fator que é a derivada exterior de alguma quantidade, visto que ao aplicarmos a derivada exterior aqui e aqui,
nós também temos que aplicar aqui. E aqui será uma aplicação duas vezes, que é zero, assim como nós discutimos anteriormente. E isso implica que as duas formas são iguais. Nesse caso, essa função f barra é chamada função geratriz da transformação canônica. Bom, nós podemos determinar ela usando um método. Primeiro nós escrevemos essa equação anterior, a equação 18, utilizando os somatórios das quantidades P e Q, P barra e Q barra. Mas como que nós podemos relacionar essas quantidades? Bom, são 4 possibilidades possíveis: Q, P barra, Q barra, P, Q barra, P e P barra. Mas todas seguem uma mesma metodologia. Bom, nós temos que transformar a equação 19, no caso, esta equação, em uma equação nos diferenciais que f é definido. Bom, como assim? Primeiro iremos definir uma quantidade fzão, f sem a barra, com o produto de duas quantidades mais o próprio f barra. Note, quando calcularmos a derivada exterior disso daqui, nós podemos abrir isso daqui utilizando a regra do produto, mais a derivada disso daqui, nós iremos obter que a derivada exterior de f barra será dada por df menos p barra dq barra mais q barra dp barra. Isso significa que ao colocarmos esta quantidade nesta equação, que é obtida anteriormente, nós iremos obter a quantidade P dq, P barra dq barra, df, mas aqui, esse termo que possui dq barra irá se anular, restando somente o termo q barra, dp barra. Bom, note que queremos expressar esta equação 18, no caso, quer dizer, a equação 19, essa equação, utilizando somente as quantidades em que f, os diferenciais em que a quantidade f é definida, ou seja, queremos expressar essa equação em dq e dp barra. Utilizando esta substituição, nós eliminamos dq barra e resta somente dp barra. Ou seja, estamos relacionando dq, dp barra, com uma função de q e p barra. Nesse caso, se realizarmos essa substituição da definição do diferencial de uma função, nós obtemos isso daqui. E colocando o termo que depende de q para este lado e colocando os diferenciais em evidência, nós obtemos esta equação. Ou seja, com esta equação nós podemos dizer que essa igualdade vale somente se os termos dentro dos parênteses são nulos, ou seja, valem essas duas equações simultaneamente. Ou seja, concluímos que o método geral para expressar a função geratriz de uma transformação canônica será expressar esta equação em termos das coordenadas que f barra é função, lembrando que, no caso, os termos que nós queremos deixar nesta equação são somente aqueles que possuem o diferencial, ou seja, esses termos aqui, somente aqueles que aparecem na função f barra. Os demais casos podem ser obtidos utilizando essa mesma metodologia. Bom, um exemplo de transformação canônica é utilizando essas equações. O cálculo é um pouco extenso, mas simples. Nós calculamos as derivadas parciais nós calculamos os diferenciais utilizando aquilo que já foi discutido no próprio curso de mecânica e obtemos essas quantidades. Depois disso, nós iremos calcular o produto exterior dessas duas quantidades, lembrando que nesse caso teremos que realizar uma distributiva e restam somente termos, e vão restar todos esses termos, porém esse primeiro termo e esse último
serão nulos, visto que o produto exterior de duas unformas iguais a zero. E além disso, nós podemos dizer que essas duas quantidades serão apenas um termo, utilizando a propriedade de antissimetria. Nesse caso, nós obtemos que dq, produto exterior dp, é dado por essa equação. Como esses termos podem ser colocados em evidência, e os termos de seno e cosseno ao quadrado somados dão 1, podemos dizer que dq, produto exterior dp, é igual a dq barra, produto exterior dp barra, e isso significa, portanto, que a transformação que nós fizemos anteriormente é canônica. Bom, nós iremos também agora discutir os campos vetoriais associados a uma função. Primeiro tomamos uma função m em R e vamos tentar associar a um campo vetorial xf. Bom, a maneira que faremos isso é utilizando a aplicação, lembrando que df é um elemento do espaço cotangente e, portanto, tem como entradas elementos do espaço tangente, ou seja, vetores, campos vetoriais. E iremos igualar esta aplicação df de um campo vetorial A qualquer arbitrário com a forma simplética entre xf, onde xf será o campo vetorial e esse A. Bom, essa definição parece um tanto quanto arbitrária agora, mas fará sentido quando chegarmos no contexto de mecânica hamiltoniana em si. Bom, nosso objetivo agora é determinar a forma de xf, assumindo que A pode ser escrito como A del del Q mais B del del P. Aqui nos restringimos somente ao caso em que tratamos de duas dimensões, uma de coordenada generalizada e uma de momento generalizado. E também assumiremos, por enquanto, que xf é dado por nesta forma, y e z. Bom, nós podemos calcular o lado esquerdo daquela igualdade realizando a aplicação de df em A. Lembramos que df, o diferencial da função f, é escrito dessa maneira e o A é escrito dessa. Realizando a distributiva em cada um dos termos e lembrando que a aplicação de q del del q é representada utilizando esses brackets e que a aplicação de q del del p será nula, visto que são coordenadas diferentes, nós temos esta igualdade. Utilizando agora que esses dois termos são 1, visto que é a mesma coordenada, nós obtemos esta quantidade, A del f del q mais B del f del q. Lembramos que dx pertence ao espaço cotangente e, portanto, dx é uma função do espaço tangente em R. E estamos denotando essa aplicação desta maneira, apenas para evitar confusão com um produto normal. Bom, para o lado direito agora nós temos que aplicar aquela forma simplética com xf e A. Para isso, basta lembrar que o produto exterior de duas unformas obtido anteriormente utilizando o determinante é dado por isso daqui. Ou seja, esta fórmula aqui será igual a essa daqui ao realizarmos a correspondência entre cada um dos termos. E, portanto, se calcularmos agora cada um desses termos, a aplicação de Q no campo vetorial xf, a aplicação de P no campo vetorial A, etc., etc., realizando a distributiva em cada uma das coordenadas, é um cálculo um tanto quanto extenso, mas obtemos, por fim, que o lado direito daquela equação será dado por yb menos az. Bom, igualando aquelas duas quantidades do lado esquerdo e do lado direito, obtemos isso daqui, que será verdade somente quando z será menos essa quantidade e y será essa quantidade. Nesse caso, o campo vetorial de uma função f é definida como sendo isso daqui. Bom, antes de entrarmos na discussão de mecânica hamiltoniana, o significado de df aplicado em A. Bom, sendo f uma função em A um campo vetorial, como nós calculamos anteriormente, df significa o diferencial de f, será dado por essa equação, e A será dado por essa equação que nós assumimos. A aplicação de ambos
que nós calculamos é dada por isso daqui. Note que a semelhança entre entre essa quantidade e o produto escalar entre AB e ΔF, ΔQ, ΔF, ΔP é muito grande. Lembramos que isso daqui seria o gradiente dessa função, e isso daqui seria um campo vetorial, ou um vetor num ponto. Portanto, esta quantidade df, razão, tem como significado a derivada direcional da função f na direção do vetor naquele ponto. Nesse caso, então, podemos dizer que dfa é basicamente a derivada direcional da função f na direção do campo vetorial A. Note que isso não é uma demonstração formal, visto que as quantidades df, A, são quantidades que estão definidas em espaços diferentes e, portanto, esse produto escalar teria que ser um pouco mais bem definido. Mas isso nos ajuda a perceber qual é o significado dessa aplicação dfa. Bom, sobre mecânica hamiltoniana. Então, nós tomamos uma função h de classe sem infinito no espaço cotangente, e as equações de Hamilton são escritas como sendo z ponto igual a xh de z, ou seja, o campo vetorial de uma função h em z. Essas equações, no caso, essa equação será equivalente às já conhecidas. Para aplicar essa equação, basta utilizarmos o valor obtido de ômega para determinar xh nesse espaço. Então, nós temos que essa definição ela independe de qual coordenada estamos utilizando, visto que, apesar de assumirmos uma forma simplética ômega qualquer, quer dizer, nós assumimos anteriormente uma em específico, essa equação ela continua válida para outras formas simpléticas que podem ser definidas. Bom, nós vamos mostrar agora a equivalência dessas equações de Hamilton com as anteriormente obtidas no curso de mecânica. Bom, nós podemos dizer que z ponto será dado pela derivada de z em relação ao tempo, e expandir usando a regra da cadeia nesses termos, e podemos utilizar o campo vetorial de h obtido anteriormente e aplicar num ponto z. Isso significa colocar o valor de z aqui dentro das derivadas parciais dos vetores de base. Lembrando que aqui faz justificada aquela notação dos vetores de base do espaço tangente discutida no início. Bom, com isso nós temos esta igualdade relacionando essas quantidades e as derivadas de z em relação a q e p. Essa igualdade será válida somente quando este termo que multiplica a derivada de z em relação a q, os termos forem iguais, ou seja, q ponto é ΔH, ΔP, e, nesse caso, menos ΔH, ΔQ será p ponto, que são as equações de Hamilton obtidas anteriormente no curso de mecânica. Portanto, esses dois métodos são equivalentes. Bom, para finalizar, o parente de Poisson será definido como sendo, de duas funções, será definido como sendo isso daqui. A priori, essas quantidades não são iguais àquelas que nós encontramos anteriormente no curso de mecânica, mas é possível demonstrar que sim, utilizando as formas dos campos vetoriais associados a funções. Aqui, gostaríamos de entender o significado dessa equação, e para isso a gente usa a definição do campo vetorial xb como sendo db xa, que será a aplicação da forma simplética xb xa. No caso, essa equação foi utilizada quando nós definimos o campo vetorial de uma quantidade b, e naquele contexto xa era uma quantidade arbitrária, mas essa igualdade válida. Nesse caso, nós podemos então dizer que o parênteses de Poisson de a e b no ponto y será dado por esta
esta quantidade. Aqui, o subíndice y significa apenas que estamos calculando em um ponto y. Bom, como discutimos anteriormente, isso daqui, o diferencial de uma função em relação ao campo vetorial, será a derivada direcional de b na direção gerada pelo campo vetorial xa no ponto y. Portanto, podemos utilizar esse fato e concluir que o parênteses de Poisson, definido como colchete entre A e B, no ponto y, tem como significado a variação de B na direção gerada pelo campo vetorial associado à função A. Nesse caso, por exemplo, quando dizer que o parênteses de Poisson entre A e o hamiltoniano de uma função seria justamente dizer que é a variação dessa função em relação ao campo vetorial gerado pela função do hamiltoniano. Além disso, como vale essa igualdade da troca da antissimetria dos parênteses de Poisson, então podemos dizer que o contrário também pode ser dito, ou seja, a variação da quantidade A, o parênteses de Poisson entre B e A será dado pela variação de A na direção gerada pelo campo vetorial de B. E este é o significado do parênteses de Poisson. Bom, aqui as conclusões. Esse método tem algumas vantagens, como por exemplo, ele é um método abstrato que independe das coordenadas, portanto sendo útil em contextos mais gerais. Podemos estar tratando, por exemplo, de espaços não planos, espaços curvos, como na relatividade geral. Além disso, o modelo fornece respostas antes de difícil acesso sobre a estrutura e geometria do espaço de fase, como por exemplo o significado verdadeiro dos parênteses de Poisson, o que são exatamente transformações canônicas e como elas se relacionam com o espaço. Além disso, é um modelo que consegue fazer generalizações mais facilmente, visto que todas essas definições são matematicamente mais abstratas. Nesse caso, um desses exemplos é as chamadas variedades de Poisson, que basicamente estende esse conceito de parênteses de Poisson para outros tipos de variedade. Além disso, nós temos algumas desvantagens, como por exemplo ser um modelo de grande dificuldade de entendimento devido a essa matemática mais pesada. E além disso, para algumas aplicações, esse modelo acaba por ser desnecessariamente complexo por fornecer resultados iguais. Lembrando que todas aquelas definições desde o início chegaram nas mesmas conclusões que aquela mecânica hamiltoniana já estudada em aula, mas lembramos também que esse formalismo ele funciona não só para um espaço plano, bastando apenas alterar qual que será a forma simplética do espaço. Naquele caso, nós assumimos aquela forma simplética mais simples possível, justamente para reobter os resultados já conhecidos da mecânica hamiltoniana. Estas são as referências utilizadas. Muito obrigado.